Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam então bem-vindos ao canal Educação. Professor Adeildo aqui com vocês para mais uma aula de arte. E olha só, vocês sabiam que a intervenção artística muitas vezes pode ser usada de maneira proposital, direcional, para poder fazer aí, desenvolver uma ideia, passar uma mensagem. E quando isso acontece, a gente chama isso de arte de guerrilha. Pois vamos entender melhor esse negócio. Hoje são 17 de agosto. Arte de guerrilha, professor, o que é isso? Só um instantinho, escolhi aqui logo minha caneta. Olha lá, arte de guerrilha. Olha só, texto. Arte de guerrilha é um movimento de arte de rua. Se é um movimento, é porque ele está organizado, ok? Não nasce assim do nada. Que surgiu pela primeira vez, parece que tem que ser sempre lá, né? No Reino Unido. Reino Unido, se você ouviu falar Inglaterra, é a mesma coisa, é o jeito mais popular da gente se referir ao Reino Unido, mesmo sabendo que lá são três ou quatro países juntos formando o Reino Unido da Grã-Bretanha. Bom, lá na Inglaterra, mas desde então se espalhou pelo mundo e agora está estabelecido na maioria dos países que já desenvolveram cenas de grafite. Ok? Então, peraí, professor. Grafite é grafite que a gente viu antes. Então, para a gente ter essa arte de guerrilha, o país que já usa essa arte de guerrilha, ele já tem que ter desenvolvido a cena do grafite, é isso? No geral é. Por quê? Porque as artes de intervenção urbana, e é necessário a gente fortalecer aqui essa informação, que arte de intervenção, grafite, arte de guerrilha são todas dentro de um contexto urbano, certo? É bem importante que isso fique claro. Então, todos aqueles países, cidades que já desenvolveram a arte de intervenção urbana, muitas vezes eles começam pelo grafite, certo? Eles vão quase que fatalmente desenvolver também a chamada arte de guerrilha, certo? É tipo assim um pré-requisito, ter desenvolvido cenas de grafite. Bom, de fato, deve tanto ao movimento inicial do grafite, que nos Estados Unidos a arte de guerrilha ainda é chamada de arte pós-grafite. E é importante também a gente deixar claro, sempre, que a arte do grafite não é aquela só feita com spray não, tá? Falei aqui já algumas vezes, o grafite é um tipo de arte de pintura mural. A técnica mais popular do grafite é aquela que a gente conhece com a tinta spray. Mas ela também pode ser feita com outro tipo de técnica, contanto que seja uma pintura mural. A arte de guerrilha difere de outras formas de arte, pois não possui fronteira externa entre a imagem e o ambiente. Enquanto uma pintura tradicional pode ser movida de uma galeria para outra sem que o significado ou a credibilidade artística da peça seja afetado, a arte de rua é ambiental. Faz parte do ambiente. A superfície na qual ela é aplicada é tão fundamental para o significado da peça quanto aquela que é aplicada. Tanto a superfície quanto a peça. Isso não importa se seja uma pintura, se for uma pintura ou se for uma escultura ou uma instalação. A arte de guerrilha, ela vai precisar do ambiente para poder passar a sua mensagem, para poder jogar a sua ideia. O ambiente em que ela está inserida precisa estar junto com a peça, senão não funciona. Sem a dinâmica da vida moderna, a arte de guerrilha se reduz à arte pela arte e seria definida pelo que é em oposição ao que ela faz. Então ela cairia em termos de objetivo. E a gente vai já entender melhor a relação disso aí tudo. Vamos continuar. Quanto à produção, tá? A arte de guerrilha está focada na causa e efeito, não na peça material em si. Então pode ser uma escultura do material que for, uma pintura com o material que for, da técnica que for,
Mas o foco não é essa produção da imagem pela imagem, certo? Não é a imagem em si, mas o efeito que ela pode causar, a mensagem que ela traz junto com ela, certo? O que está nas entrelinhas, o subjetivo, e não na peça em si. O objetivo é produzir um efeito na mente das pessoas que vivem dentro do ambiente que está sendo alterado. Então, ela não visa necessariamente produzir arte significativa em si mesma. Ela precisa passar uma mensagem. Um exemplo bem simples, bem básico mesmo. Você está num lugar, você saca da sua bolsa, do seu bolso, um pincel, uma caneta, alguma coisa, está sem fazer nada. Aí você escrevinha, risca, a gente vai chamar de grafitar. Você grafita numa superfície, numa parede onde você está encostado, certo? Suponhamos que seu nome seja Adeildo. Aí você escreve assim: Adeildo esteve aqui. Pronto, só para deixar registrado. Você já modifica aquele microambiente daquela superfície. Qualquer pessoa que chegar, passar e ver, ler a tua mensagem, no mínimo, ela vai ficar: quem é este Adeildo? Então você já modificou a maneira que a pessoa, certo, entende. Ou outros vão fazer outras perguntas. Eu vou lhe chamar de porco porque você pichou o local. Mas você vai mexer com a criatura que vai olhar de um jeito ou de outro. Ok? Aí alguém vai chegar e vai apagar o que você colocou, que você escreveu. Certo? Isso é um exemplo bem basicão. Mas, de forma mais pungente, mais artística, a gente tem outros exemplos. As exibições, né, desse tipo de arte não autorizadas de criatividade são chamadas. Vamos retomar. Esse tipo de arte podem ser chamadas de exibições não autorizadas de criatividade. São exibições não autorizadas de criatividade. Veja, professor, você falou outra vez que se o grafite não estiver sendo feito no lugar onde o espaço não tiver sido autorizado, aí ele é chamado de pichação e é contra a lei. E é verdade. O Brasil tem uma lei, certo, que define o que é pichação como vandalismo, certo? Que são aqueles lugares onde é feito sem autorização. Na arte de guerrilha, como eu já falei, nem sempre é grafite, nem sempre é a pintura, pode ser uma escultura, pode ser uma outra peça, pode ser uma montagem, pode ser uma instalação. E essa instalação, essa escultura, essa montagem, ela vai ser feita sem autorização do espaço, está lá. É como uma... E ela é uma bomba ideológica, de mensagem, certo? De ideia, que vai estar colocada lá. Por isso que muitas vezes chama arte de guerrilha, por conta dessa ideia de você bombardear a cidade com uma ideologia, com uma ideia, com uma mensagem, sem a autorização, né? Aí ela é chamada de exibição não autorizada de criatividade. É muito fácil ficar preso a uma rotina, andando pela cidade no piloto automático, sem nem perceber o que está ao seu redor. Artistas de guerrilha procuram agitar as coisas, forçá-lo a dar uma segunda olhada, mudar seus preconceitos sobre o ambiente cotidiano. Uma vez eu estava andando na rua e passei ao lado de uma escola e alguém tinha pichado no muro dessa escola. A frase dizia assim: não deixe que a escola impeça que você aprenda. Não deixe que a escola impeça que você aprenda. Aí já levanta um bocado de questionamento. A gente, gente, mas a escola não é o lugar de aprender? Aí a gente vai pensando em outras situações, certo? Que podem fazer com que a pessoa vá para a escola e não aprenda. E aí a gente vai caminhando e aquilo já mexeu com a gente. Outra vez passei ali na altura, quem mora aqui em Teresina sabe, Praça do Frei Pisa. Passei e aí tinha uma placa pare
e eu percebi que alguém tinha pichado com corretivo. Eu fico imaginando o artista, o aluno, porque isso é coisa de aluno, que anda com corretivo na mão, para subir na placa e fazer isso. Aí ele escreveu não acima da palavra pare, e abaixo ele escreveu de sonhar. Aí ficou, aproveitando a palavra pare da placa, ficou não pare de sonhar. E eu passando li, aquilo já mexe com a gente. Já tira a tua atenção para a coisa do automático, de você passar na rua andando no automático. Se bem que o automático que a gente anda na rua é preocupado, né, com as coisas, com quem vai passar, com quem vai abordar. Então, a gente precisa, muitas vezes, desse soco no estômago, dessa batida na cabeça da gente sobre a visão que a gente tem, né, do ambiente cotidiano. E uma das funções dessa arte de guerrilha é isso. A professora ganha dinheiro com isso, isso é uma profissão, isso é uma característica, calma, isso é uma característica de uma expressão artística urbana, como o grafite, certo? Vamos entender melhor as imagens daqui, certo? Depois a gente vai falando e vai mostrando imagens depois. A arte de guerrilha começou como um pequeno movimento underground a partir da década de 1980. Se usa muito essa expressão underground quando a gente quer falar de padrão de sociedade. A sociedade se organiza de um jeito, ela cria um padrão, a gente segue aquele padrão bonitinho, dentro da margem desse padrão, todo mundo dentro da margenzinho. Fora da margem, em português a gente usa marginal, né? Ali ao lado da margem. Certo? A margem, fora do padrão. Essa palavra underground, ela não pode ser exatamente traduzida como marginal, mas abaixo do padrão, como se fosse assim, nos esgotos, sabe? Nos guetos, nos buracos da cidade, dessa cidade como padrão. Então, é um movimento underground a partir da década de 80. Em parte como resposta à tomada do espaço público por interesses comerciais, à banalidade percebida de muitas peças de arte públicas autorizadas e à frequente falta de oportunidades de exibição autorizadas para artistas. Então, são todos esses motivos que levaram a arte de guerrilha a começar a acontecer como um movimento fora do padrão, né, underground, a partir da década de 80. Primeiro, a tomada do espaço público por interesses comerciais. A banalidade percebida de muitas peças de arte públicas autorizadas, ou seja, às vezes, a arte pública autorizada, ela não mexe com você, ela não mexe com o ambiente, ela não te traz, não faz o que a arte deveria fazer com você. E também a frequente falta de oportunidade de exibição autorizadas para os artistas fizeram eles se jogarem, se lançarem nessa empreitada. Um exemplo de arte pública autorizada, muito frequente nas cidades, são as estátuas de personalidades, que às vezes passam despercebidas, a gente nem sabe. Ou sabe que a estátua está lá, mas não sabe de quem é. Um exemplo daqui de Teresina é a Avenida Frei Serafim, tida por muito tempo como a avenida principal da cidade. Hoje já tem tantos grandes eixos coletores e distribuidores de avenida aqui em Teresina que não dá mais para dizer que a Frei Serafim é a principal, mas historicamente é. E nós temos desde a praça da São Benedito até a ponte que liga, né, o centro com a Zona Leste, que é a ponte Juscelino Kubitschek, que passa pelo rio Puti. Nós temos uma série de estátuas que homenageiam personagens principalmente políticas e que a maior parte das pessoas não conhece. A gente passa e vê uma estátua, ou não sabe que a estátua está lá. Aí tem Francisca Trindade na Praça São Benedito, o próprio Frei Serafim de Catânia, atrás da Igreja São Benedito, que dá o nome à Avenida Frei Serafim, que antes era chamada de Getúlio Vargas. Aí na frente do Hospital Getúlio Vargas tem um busto do próprio Getúlio Vargas, que já é o segundo, o primeiro foi furtado, porque ele é de bronze, aí carregaram o busto. Lá no cruzamento da Frei Serafim com a Avenida Miguel Rosa, ao lado da estação
de trem, vamos ter o Petrônio Portela, foi ministro da Justiça na década de 60. Aí, descendo mais para o Rio, a gente vai ter o cruzeiro do motorista Gregório. E aí termina não, porque eles fizeram uma instalação atualmente, está com pouco tempo, de uma estátua do ex-governador do Piauí, o Alberto Tavares Silva. Então a gente vê que são referências mais políticas, certo? Do que obras de arte mesmo. São obras de arte porque são estátuas, são esculturas em bronze, tem toda uma técnica, Mas o pessoal se liga muito mais nos grafites que estão por baixo da ponte Juscelino Kubitschek, porque eles têm uma pegada mais cultural, mais próxima da referência cultural da cidade, do que as estatuazinhas que estão bonitinhas, enfileiradas ao longo da Frei Serafim, certo? São todas obras de arte, mas aí, quando a gente se acostuma demais, elas se banalizam. E aí fica aquela coisa meio sem graça. Continuando. Em dezembro de 1989, a escultura de bronze Charging Bull, de Arturo de Modica, foi instalada em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Assim, do nada. Ele fez e tacou lá, em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Embora a escultura não fosse autorizada, tornou-se popular entre muitos nova-iorquinos e acabou sendo instalada permanentemente a alguns quarteirões de distância na Praça Bowling Green. Qual é essa escultura? Todo mundo conhece. Essa aqui do touro. Esse touro de bronze, que passou a ser referência visual da Bolsa de Valores de Nova York, que é a conhecida The Wall Street, a Rua do Muro. Okay? Engraçado que quando a gente traduz, né, as coisas que vem de fora, né, que meio que perde aquela suntuosidade. A Rua do Muro, The Wall Street. Essa peça, gente, foi uma peça de arte de guerrilha. O cara esculpiu, né, fez, modelou e jogou lá, com o intento de representar ou de criticar. Mas aí eles começaram a aceitar esse processo e ela acabou sendo autorizada e foi instalada, foi retirada da frente da Bolsa de Valores e colocada a alguns quarteirões, né, nessa praça aqui chamada de Praça Bowling Green. É uma arte de guerrilha. Muitos exemplos de arte de guerrilha giram em torno de alterações em objetos comuns, ajustes que a princípio podem não ser registrados como transeuntes, vislumbrando-os com cantos nos olhos, mas que, após uma inspeção mais detalhada, questionam o nosso ambiente urbano cotidiano. É aquela coisa que eu falei antes, de ficar andando e percebendo as coisas. Algumas delas chamam a atenção, outras não. Professor, eu posso chamar aqueles artistas que ficam imitando estátua no meio da rua como arte de guerrilha? De certa forma, pode, certo? Vai depender muito da performance que esse artista está fazendo, se é uma crítica política, social, econômica, se tem uma mensagem forte, certo? Para dar às pessoas. Se for mero entretenimento, não vai passar muito de uma performance. Mas ele está lá, muitas vezes, sem autorização, né, da autoridade competente da cidade, mas a gente não pode dizer que é exatamente uma arte de guerrilha. Muitos deles são. Exemplos de arte de guerrilha. Alguém chegou e completou essa mureta que estava quebrada com peças de Lego. Certo? Para quem não conhece, essas pecinhas moldáveis e montáveis são de uma empresa europeia chamada Lego. Aí vem toda uma questão sobre o brick, que é o tijolo, em inglês, brick, a formação do material, a nossa ludicidade na questão das brincadeiras infantis com o afrontamento com o real, com a arquitetura da cidade.
certo? É engraçado, é interessante e leva a gente a refletir um pouco, certo? Sobre essa questão material, uso, ambiente. Outro exemplo, essa é um panfleto, né, grudado na parede. Aí está em inglês dizendo assim: pegue o que você precisa, né? Take what you need. Aí embaixo tem pedacinhos de papel, né? Love, hope, faith, patience, courage. Amor, esperança, fé, paciência, coragem, conhecimento, né? Understanding, paz, paixão, e por aí vai outros. Beleza, liberdade. Aqui no Brasil, talvez não tanto. Aqui em Teresina, né, no Nordeste, isso não é muito comum. Talvez para o centro-sul do país já aconteça com mais frequência. São esses cartazes, pegue o que você precisa, eles partem, né? A origem deles é assim: você tem você faz propaganda de alguma coisa, como uma vaga de emprego ou um serviço, certo, de entrega. E aí eles colocam a mensagem no centro do papel e embaixo ele deixa o papel picado com o endereço telefone. E aí você retira essa parte de baixo para ter acesso. Antigamente se fazia muito isso, para ter acesso mais tarde, né, ligar, ir até lá, né, na loja, no lugar, enfim, tomar mais informações sobre aquilo que está sendo evidenciado no cartaz. Aí o artista aí faz, nessa intervenção, uma brincadeira quanto às reais necessidades das pessoas. O que a gente precisa? De amor, de esperança, de fé, de paciência, coragem. E aí fica, né, aquela referência da reflexão sobre isso, sobre o que a humanidade realmente está precisando. É bem interessante essa arte de guerrilha aí. Outra, isso é muito comum acontecer com placas de trânsito. Quando eu digo comum, essa ação, né, de grafite e de arte de guerrilha. A pessoa pegou a placa, aproveitou a placa que está escrito pare em inglês, né, stop, e aí ele pintou daqui para cá, em perspectiva, ele pintou de preto como se fosse uma sombra. E na placa, certo? No octógono da placa, ele pintou a palavra guerra, war. Aí fica o conjunto de palavras, né? Stop war, pare com a guerra. Ou parem com as guerras. Isso em inglês vai funcionar bastante assim, no plural também, certo? Já é uma chamada de atenção. Mais ou menos como aquilo que eu falei que eu encontrei no centro de Teresina, no Não Pare de Sonhar. Beleza? Isso aqui é feito com tinta spray. Esse aqui é de um dos maiores grafiteiros. E também, por conta do trabalho dele, da maneira com que ele faz o trabalho dele, né, artistas de guerrilha do Reino Unido, lá da Inglaterra. Colocaram, você percebe que aqui foi pintado, o muro foi pintado, ó, daqui para cá tem uma camada de tinta para baixo. Aí aqui foi pintado, pichado alguma outra coisa e depois pintado por cima. E colocaram essa placa. A placa diz, né, graffiti is a crime, o grafite é um crime. E o símbolo, né, da latinha do spray, né, com o corte, tipo assim, proibido grafitar. Aí vem o Banksy e grafita esses dois meninos aqui. O garotinho servindo de apoio para o outro sobe e ele grafita o braço do menino pegando a lata do grafite. A palavra grafite, como eu já expliquei, aqui no Brasil, ela é relacionada à questão artística. Toda aquela, né, dentro da lei, com um projeto, né, entre aspas, bonita, planejada, bem feita. Tudo que é fora disso é chamado de pichação. Então aqui, nesse contexto, eles não usam a palavra pichação, eles não têm uma palavra para definir algo que não está dentro da lei, tudo é grafite. Aí ficou aí a palavra, né, a frase grafite é crime. Em alguns lugares são,
Na verdade, é crime fazer. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, vai depender do distrito, vai depender do estado, etc. Aí o Banksy pega e faz essa brincadeira, né, que ficou conhecida no mundo todo. Outro exemplo, alguém esculpiu uma imensa colher retorcida e instalou na frente aí dessa empresa. Aí fica a dica, né, de intencionalidade, talvez questionando a fome. Outra do Banksy, ele grafita uma empregada doméstica profissional, né, a francesa, toda de uniforme, levantando o que seria uma cortina do muro, da parede, né, expondo o muro de verdade e jogando a sujeira ali embaixo. Essa atitude, essa é uma verdadeira expressão, né, jogar a sujeira para debaixo do tapete, é uma expressão bem política, porque é o que muitos países fazem, né, com as suas más tomadas de posição, as suas más escolhas, né, muitas delas envolvendo guerra, jogar a sujeira para debaixo do tapete e por aí vai. Banksy faz muito isso. Essa outra aqui, de um artista em Vancouver, no Canadá, sobre a questão ambiental. Ele esculpiu essa gigantesca peça em bronze, né, com 2 golfinhos, que é uma onda, são ondas, e aí tem 2 golfinhos, um para cá e outro aqui nesse sentido. E aí ele coloca essa malha de plástico imensa enganchada no pescoço dos golfinhos. Aqui no Brasil eu ainda não vi assim, mas algumas... você vai comprar refrigerante em lata e você compra o fardo, né, de latinhas, ele vem todo embalado num plástico só. Nos Estados Unidos e no Canadá é muito comum ver só essa malha de plástico por cima das latas, né? Ela junta tudo, você levanta, as latas meio que balançam, mas elas não soltam. Essas malhas de plástico, elas são responsáveis por muitos acidentes na natureza, né, com animais marinhos, né, tartaruga. E aí ele coloca a nível do golfinho. Ele cria uma situação macro, certo, para chamar a atenção desse problema com o desastre ambiental. Temos quanto tempo? Não estou vendo mais o relógio. E o que é que acontece? 13. Obrigado. Outra aqui, uma grade pintada. Essas técnicas de perspectiva, elas são bem interessantes porque vai depender do posicionamento de quem observa. Você está vindo, você vê o rosto aí da pessoa sendo representada. Quando você passa, sumiu. Aí cria até essa coisa da ilusão de ótica, ok? É um tipo de grafite bastante interessante. Essa outra aqui, bem legal, porque o artista aproveitou a neve. Então você está vendo que aqui são postes de iluminação. E aqui também tem um. Aí ele desenha, raspando a neve no chão, algo que lembra um óculos com a perna baixada. E o poste de iluminação seria a outra perna do óculos levantada. Coisa bem cotidiana, né? Quem usa óculos sabe disso. A gente às vezes deixa o óculos assim em cima de uma mesa, de um local, só com uma das pernas levantada. E é tão cotidiano, tão banal, tão do dia a dia, que se torna interessante de observar. E outra coisa também, que é para que isso aconteça, muitas vezes tem que ser assim uma proporção bem grande, como essa daqui. Esse outro exemplo, nos Estados Unidos, cidades como a Filadélfia e não estou lembrando as outras agora, muitas delas têm essas construções, né, como muito comuns, com o tijolo aparente. Isso vem de influência, né, da Inglaterra. Na Inglaterra também se vê bastante essas construções sem reboco, com o tijolo aparente. Aí aqui o grafiteiro veio e pintou os tijolos
como se eles tivessem uma profundidade, criando aí uma ilusão de ótica, dando o formato de uma árvore. Mais uma vez, aquela coisa da selva de pedra, de você encontrar um contraponto entre a natureza que falta nas cidades, que não tem mais projeto né, projetos arbóreos, né, de praças, e tem sempre esse questionamento. Né? Teresina, por exemplo, é conhecida, tem aí um apelido de cidade verde. E está desaparecendo. Esse verde está desaparecendo. Não o verde pela cor, pelas plantas, mas muitas vezes é a questão da mata original, das plantas daqui. Muitos projetos aqui de moradia particular, né, condomínios fechados, condomínios abertos, prédios, eles vão propor para o cliente, muitas vezes eles usam a expressão, né, em perfeita harmonia com a natureza, mas né, eles limpam tudo, rapa tudo do terreno, constrói, depois planta jardins e coisas bonitas com espécies que nem são daqui. Então, é mais esse questionamento. Cadê a mata original? Cadê as plantas daqui? Que problema é que tem um pé de caju, um pé de manga, né? um pé de quê? De pitomba? Por que tem que tirar e botar um bordo? Uma árvore de bordo que nem cresce aqui direito. Vai conhecer uma árvore de bordo no sul do país, lá em Urupema, em Santa Catarina, onde faz 3 graus no inverno. Ou no Canadá, nos Estados Unidos. Nas grandes cidades americanas e europeias, a falta de vegetação também chama bastante atenção. Aí serve para esse tipo de reflexão. Esse aqui é bem legal, né? Uma placa que deve indicar um beco sem saída, e aí desenhar um bonequinho levando, né, a parte da placa. Bom, como exercício, eu vou deixar para vocês essas questões aí. Já já a gente vai corrigir as da aula passada. São 2 perguntas, né, diretas. Eu geralmente faço aqui aquelas de múltipla escolha, mas hoje eu vou colocar essas 2 diretas. Pedindo primeiro para você caracterizar a arte de guerrilha e estabelecer a sua função. Okay? Caracterize a arte de guerrilha e estabeleça a sua função. Você vai falar daquilo que a torna a arte de guerrilha e vai explicar, né, qual é a função dela, por que ela trabalha, por que tem essas características. Depois, explique como a arte de guerrilha pode trabalhar a consciência política. Agora, veja bem, não, quando a gente fala de política, não é só essa política que a gente vê todo dia, de candidato, de partido, não é isso. É o pensamento político, é a vivência das pessoas. Envolve também essa coisa da organização política das cidades? Envolve. Mas como é que ela pode trabalhar essa consciência política da gente? Envolvendo todos os aspectos das políticas, né? A vivência da cidade, o meio ambiente, a organização das pessoas. Como é que essa arte guerrilha pode trabalhar essa consciência? Então, você faz uma pesquisa aqui mesmo, nessa aula de hoje pode ser feita isso, responde as 2 questões, ok? Então, vamos às questões que foram trabalhadas na aula passada, nas aulas passadas, correção dos exercícios anteriores. Eu coloquei essa aqui, né, sobre arte efêmera, para você marcar a incorreta. Aí diz assim, a arte efêmera é uma forma de estilo de arte especialmente presente na arte contemporânea. Letra B, suas obras buscam questionar a transitoriedade da arte, criando uma série de registros permanentes. Ó, se é permanente, já é contra essa coisa do efêmero, né? Efêmero é o contrário de eterno. Se não é eterno, não é permanente. Então, a letra B você já descarta. O que sobra, letra C, de uma obra efêmera em sua totalidade são registros. Só é possível ter uma ideia por meio de fotografias, textos ou vídeos de como vivenciá-la pessoalmente. Talvez. Letra D, muitos artistas utilizam materiais perecíveis que só duram o tempo da obra, ou às vezes precisam ser substituídos se ela for refeita. Não, a arte efêmera não se refaz. E ela fica muitas vezes apenas no registro, certo? Ela é uma forma de estilo de arte, especialmente da arte contemporânea,
Não, ela apareceu na arte moderna antes disso também, certo? Então, o que acontece? Correto, letra C. O que sobra dela, em sua totalidade, são só os registros, certo? Isso é possível ter uma ideia por meio de fotografia, texto, vídeo, certo? Não tem como só se tem como vivenciar ela pessoalmente uma vez. Alternativa sobre o conceito de happening, que tem happening e performance, certo? Qual é o conceito de happening? É uma ação que envolve apenas a dança e a música e é sempre representada em locais fechados por meio de registros em vídeo. É uma ação com características teatral, porém possui interação do público, o que gera um caráter totalmente imprevisível. É uma ação com característica teatral, porém não possui interação do público, o que gera um caráter totalmente previsível. É uma ação que envolve apenas a música e é sempre apresentada em locais abertos e pode ser documentada por meio de registros em vídeos. Não é apenas a música que envolve, não possui interação com o público, não é correto. E apenas a dança também não é correta. Então, letra B é a certa. É uma ação de característica teatral, características teatrais. Possui interação com o público, o que gera um caráter totalmente imprevisível. Esse é o conceito de happening, certo? Existe a performance, que é outro tipo de happening, aliás, que é outro tipo de comportamento sobre uma atividade artística, mas ela vai ter uma diferença do happening. E aí que a gente está perguntando isso. Essa é a última? Não, tem outra antes, depois. Qual a diferença entre happening e performance? Bom, o happening não necessita diretamente da participação do público, já a performance exige diretamente essa participação do público. A gente viu ali na outra questão, né, que o happening precisa da participação do público, certo? Então, a letra A já se retira disso. Tanto o happening quanto o performance, letra C, tanto o happening quanto o performance são iguais, na verdade não, retira a letra C. Todas as respostas são erradas? Também não, porque a B está correta. A performance não necessita diretamente da participação do público. Já o happening exige diretamente a participação desse público. Deixa eu explicar direito. Aquela criatura que está imitando uma estátua no meio da praça. E aí a pessoa coloca uma moedinha no chapéu dela, ela se mexe, faz uma atitude ali de agradecimento e volta para a posição inicial. Aquilo é uma performance. Alguém que está tocando música, tem um rapaz agora no centro de Teresina, agora que eu digo, ultimamente ele tem aparecido muito tocando violino, tocando peças clássicas de violino, e ele fica lá com sua caixa de violino fica aberta, as pessoas chegam e colocam a sua doação. Essas são performances, porque diretamente as pessoas não precisam participar como, né, ativos da proposta artística. Isso é uma performance. Uma apresentação teatral no meio da praça, onde as pessoas ficam só observando. Quando a atividade precisa da participação direta do público, essa performance passa a ser chamada de happening, que é tipo assim, algo que está acontecendo, certo? E geralmente isso acontece mais nas grandes cidades e aqui no Brasil, né, do Rio-São Paulo. Não acontece muito por aqui. Então a diferença é essa, ok? Próxima questão, que foi a... Tem essa outra aqui. Isso, era duas. Vamos lá. Foi um texto sobre valores culturais, né? 4 olhos, 4 mãos e 2 cabeças formam a dupla de grafiteiros gêmeos, que vai falar dos gêmeos. E aí depois ele lança sobre o grafite. O grafite, letra A, é o mesmo que pichação e suja a cidade, sendo diferente da obra dos artistas. Letra B, a população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. Letra C, atualmente a arte não pode ser usada para inclusão social, ao contrário do grafite. Letra D, os grafiteiros podem conseguir projeção internacional demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Letra E, lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. Bom, no processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que atualmente a arte não pode ser usada para inclusão social. Será isso? Não, gente, letra D aqui, ó.
Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Mas a gente está falando de grafite, de expressão artística. Não é qualquer grafiteiro, não é qualquer um que acha que está pichando a cidade pode ir atrás disso. Precisa ser coisa organizada. E a última é essa imagem aqui, do espeto, é um grafite, e tem característica de uma arte popular muito conhecida aqui no Nordeste. Vamos lá. Espeto Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 99 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos na influência da expressão abstrata, não, o desenho não é abstrato, na representação de lendas nacionais, na verdade ele não está expondo lendas nacionais aqui, na inspiração das composições musicais, nos traços marcados pela xilogravura nordestina, nos usos característicos dos grafismos dos skates. Se a gente olhar para a imagem, a gente vê perfeitamente os traços marcados pela xilogravura nordestina, principalmente da literatura de cordel. Então, sendo letra D como correta. Certo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma ótima semana para todo mundo e até a próxima. Tchau!